quando Napoleão estava para invadir a Rússia, ele mandou um recado através do embaixador russo que queria destruir aquele país. O embaixador então disse o seguinte: olha, general, o homem tenta as coisas, mas quem dispõe realmente é Deus. E o arrogante imperador Napoleão disse o seguinte: vai e diga para o seu presidente que Napoleão faz sozinho as coisas. Ele põe e ele dispõe. E a invasão da Rússia por Napoleão foi o início da sua derrocada. A Bíblia diz que Deus não aceita a soberba, que Deus abomina a soberba, e o orgulhoso não tem lugar diante de Deus. Deus não abençoa o homem que está sempre com o pescoço esticado. Deus abençoa os humildes. Abra sua Bíblia hoje em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Todos acharam? Amém? A partir do versículo 9. Algumas versões são um pouco diferentes. Nossa igreja usa a versão de acordo com os melhores textos no grego e do hebraico. Está usando essa versão. E então, se houver alguma diferença, o sentido vai ser sempre o mesmo. Porque a Bíblia não muda. Pode mudar um pouco a versão, mas é sempre o mesmo texto. Diz assim a palavra: Jesus propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esta é uma parábola muito conhecida de todos nós e com muitas lições. E me assusta isso. Por que me assusta isso? Porque nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. E muita gente que a gente imagina que vai estar lá no céu não vai entrar lá.
E muita gente que a gente imagina que não estará lá no céu, vai estar lá. Surpresas. Se nós olharmos friamente para esses dois casos, para esses dois homens, quem é o santo aqui? Quem é o santo aqui? Quem é o homem que não era pecador, que entregava o dízimo de tudo, que não era injusto, que jejuava 2 vezes por semana, que fazia tudo de acordo com o figurino? Era o fariseu. Mas o texto termina dizendo: esse fariseu não desceu justificado para sua casa. Atitudes. Olha aqui, por favor. O que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, Deus não olha para a sua roupa. Deus não está olhando para as suas mãos quando você vem entregar o dízimo aqui na igreja. Deus não está olhando para o seu semblante. Deus não está olhando para a sua conta bancária. Deus está olhando para o seu coração. E Deus sabe o que vai no seu coração. Segunda coisa, as boas obras não podem salvar. Fazer coisas boas é obrigação de todo mundo. Ninguém é salvo por fazer coisas boas, porque isso eu tenho que fazer. Eu só posso ser salvo por Jesus Cristo. Só. Terceiro lugar, eu aprendo aqui que qualquer pecador pode ser justificado quando se arrepende e pede perdão. Qualquer pecador. Então vamos tentar analisar esse texto aqui hoje, rapidamente, em 15 minutos, 20 minutos, no máximo, para você entender. Porque, é claro, é muito fácil compreender o texto. Primeira pergunta: quem foi ao templo e por quê? Nós podemos deduzir alguma coisa. Fica com a Bíblia aberta para acompanhar comigo quando eu pedir para você ver. Primeiro lugar foi o fariseu. Quem era o fariseu? Fariseu era um homem pertencente à seita dos fariseus. Era uma seita extremamente radical naquele tempo. Eles cumpriam a lei radicalmente. Eles estavam preocupados com todos os detalhes da lei, mas se esqueciam da graça e do amor de Deus. Fariseus. Um dia alguém perguntou, a professora perguntou para a criança na classe: você sabe o que significa ser fariseu? E a criança respondeu: fariseu era aquele que farejava Jesus. E os saduceus, que era outra seita, eram os que saduziam Jesus. Saduziam. Esse fariseu então vai ao templo agora. E não há nenhuma surpresa em ele estar no templo, porque ali era o lugar dele mesmo. Não é? Se ele era um cumpridor da lei, ele tinha que estar no templo. Então, ele ia ao templo não para adorar, mas para cumprir a lei. Em segundo lugar, ele veio ao templo equivocadamente ou com um motivo equivocado. Ele veio ao templo para impressionar as pessoas. Por que você veio à igreja hoje? Por que você saiu de casa hoje? Primeiro se aprontou, trocou sua roupa e entrou por aquelas portas. Por quê? Qual foi a intenção do seu coração? Esse homem veio ao templo para causar boa impressão. Ele queria ser visto como um homem diferente, como melhor do que os outros. Eu sou melhor do que você. Você é um coitado, você é da plebe, você é um reles. Mas eu sou melhor do que você. O outro era um publicano.
publicano era um coletor de impostos. Como as leis eram muito frágeis naquele tempo, o cobrador de impostos era geralmente um corrupto. Ele estava sempre roubando alguma coisa de alguém. Esse publicano aqui. E aí você pergunta, por que então que ele foi ao templo? Talvez por consciência pesada. Talvez ele estivesse ali no templo com a consciência pesada, porque ele tivesse acabado de tomar a casa de uma viúva. Ou talvez ele estivesse ali no templo porque estava enfrentando um sério problema com a sua esposa e com a sua família. Então vou ao templo, porque lá talvez eu encontre uma solução. Mas aí diz o texto, acompanhe comigo no versículo 11. O critério que o fariseu usou para vangloriar-se. Versículo 11. Ele estava de pé e ele orava. Quem já foi a Jerusalém, eu tive o privilégio de ir ali, naquele muro das lamentações, e você encontra então os judeus até hoje, aqueles mais radicais com um livrinho na mão, a Torá, o livro da lei, e eles ficam ali diante do muro balançando, balançando e gritando, balançando e gritando, balançando e gritando, balançando e gritando. Quem está de longe pensa que estão batendo a cabeça no muro, mas não estão a certa distância. Esse homem agia assim. Jesus diz que ele então orava consigo mesmo: ó Deus, eu te dou graças porque eu sou melhor do que todos. Não havia mais espaço no coração desse homem para o orgulho. Eu sou melhor do que o meu irmão. Eu sou melhor do que esse publicano coitado que está aqui. Olha que pena desse homem. Na verdade, queridos, ele não foi ao templo orar, ele foi ao templo dizer para Deus que ele era bom. Ele foi ali ao templo informar a Deus que ele era melhor do que os demais homens, e disse: eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me fez melhor do que todos. Eu sou a obra-prima da tua criação. Esse homem divide o mundo em dois grupos: ele mesmo e os outros, eu e os demais. Na oração dele há 32 palavras. 5 delas são: eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Agora, qual era a razão para ele se sentir justo? Ele diz: porque eu não sou como os demais homens. Eu sou melhor do que eles. Tem alguém pensando aqui assim hoje? Tem alguém? Tem algum orgulhoso aqui hoje? Graças a Deus não tem ninguém. Igual aquele homem: olha, eu sou muito humilde. Estou até escrevendo um livro sobre eu me orgulho da minha humildade. E teve outro que diz o seguinte: olha, eu estou escrevendo um livro agora. E o livro é o seguinte: os 4 homens mais humildes da história, ou da face da terra. E como eu consegui encontrar os outros 3. Esse é humilde mesmo. Esse é o mais humilde de todos, né, Lincoln? Esse é o mais humilde de todos. Agora, esse homem não era corrupto. Vamos ver aqui esse homem aqui, a situação dele. Ele não era corrupto, ele não era ladrão, ele jejuava 2 vezes por semana, ele dava o dízimo de tudo que ele recebia. Era um homem bom? Era um homem bom? Era. Mas isso era obrigação dele. Existia uma coisa que ele não tinha: humildade. Existia uma coisa que ele não tinha: amor pelo próximo. Existia uma coisa que ele não tinha: amor a Deus e respeito a Deus.
Vejam aqui, queridos, que ele diz: eu não sou como este publicano, eu não sou como aquele homem. Ele comparou a sua vida com o do pobre publicano. No capítulo 11, no versículo 11, ele ainda faz a crítica ao publicano. Eu tenho entendido o seguinte, que existem duas maneiras incorretas de nos sentirmos superiores aos demais. Como que eu posso me sentir superior aos outros? Primeiro, enumerando as minhas virtudes. Já viu gente assim? Que está sempre dizendo: olha, eu sou assim, sabe, eu tenho feito isso, eu tenho conseguido isso, olha, eu sou assim, olha, sabe, eu não gosto de dizer não, mas eu sou assim. Já viu pessoas assim? Enumerando as suas virtudes? Querido, se você tem virtude, deixe que os outros descubram. Não fique dizendo quem você é, não. A menos que tenha que fazer um currículo. Mas não fique dizendo aí para as pessoas: olha, eu sei isso, eu sou assim, para que as pessoas vejam em você um herói. Não, não faça isso. Deixe que os outros façam assim. Jesus diz o seguinte: se você chegar numa festa, convidado por alguém, por uma pessoa importante, assente-se lá no último banco. Depois, então, o seu anfitrião haverá de chamá-lo para a frente, mas não venha sentar-se na frente, para que depois ele não diga: ó, seu lugar é lá atrás, vai passar vergonha. Seja humilde. Seja humilde. A segunda maneira de nos sentirmos superiores aos demais é enumerando as falhas dos outros. Será para a pessoa só ver o lado errado, só vê falha, só vê falha, só vê falha, só vê falha. E tem gente que só vê isso. É pouco comum a gente encontrar pessoas que só veem virtudes nos outros. Dizem que havia um rapaz, um homem, que não conseguia ver erro nem defeito em ninguém, só via as coisas boas. E todo mundo provocava aquele homem. Dizia: mas fulano de tal é assim. Pode ser, mas ele tem isso e tem isso de bom. Só via as coisas boas. E um dia havia um grupo de pessoas ali diante de um animal morto, feio, aquela cena meio triste já, mal cheirosa. E disseram: lá vem o homem que só vê coisas boas nos outros, vamos ver o que ele vai dizer. Aí quando chegaram assim, disseram para ele: olha que coisa horrível esse cachorro morto aqui, olha que coisa. O cachorro era bonito quando era vivo, mas como ficou? Coisa triste. Diz que ele olhou assim e disse: mas tinha os dentes muito bonitos. Os dentes ainda são muito bonitos. Consegue ver isso, querido? Consegue ver o lado bom quando aparentemente só há coisa feia? Você consegue? Alguns só podem estar de pé se tricotam a vida dos outros. Quando começa a conversar no cantinho assim, e conversar baixinho, pode saber que a orelha de alguém está esquentando. E daqui a pouco tem uns que estão com a orelha saindo fumaça assim, tão quente, porque conversa vai, não para, e a fofoca ali do canto ali, e ai, vai paulada. Não é assim muitas vezes? É. Sabe por que as pessoas criticam muito as outras? Quando uma pessoa começa a criticar muito a outra, sabe por que é? Sabe por que é? Porque ela não tem coragem de enfrentar os seus próprios pecados. Ela então se projeta na outra pessoa. Se projeta no patrão, se projeta no empregado, se projeta na esposa, se projeta no marido, se projeta no filho, no pai, no amigo, se projeta em alguém e começa a criticar e começa a acusar, mas aquilo está nela. E a psicologia explica isso. O fariseu humilhou muito o publicano, queridos.
Ele disse: ó Deus, como se Deus estivesse ouvindo. Deus não estava ouvindo não, mas disse: ó Deus, eu não sou como esse publicano. Mas aquele publicano que foi humilhado pelo fariseu, foi exaltado por Deus. Aleluia. Talvez alguém esteja humilhando você hoje, querido. Talvez você esteja sendo pisado por alguém, mas Deus vai exaltar você se você permanecer fiel. Ninguém cheio de orgulho pode orar. Alguém disse que a porta do céu é tão baixa que ninguém pode entrar a não ser de joelhos. Ninguém que menospreze os seus semelhantes pode orar. Na oração, nós não nos elevamos sobre nossos semelhantes. Isso não é possível. Nós temos que estar no mesmo nível deles, todos eles. Nós recordamos que somos um do grande exército da humanidade pecadora que precisa do perdão de Deus e que precisa estar de joelhos diante do Senhor. A verdadeira oração é aquela que brota de uma vida que está próxima da vida de Deus. À medida que eu estou ligado com Deus, à medida que a minha vida está sintonizada com a vida de Deus, com a vontade de Deus, eu oro e oro com humildade. E Deus ouve a minha oração. Tudo que eu repito aqui, tudo que o fariseu dizia era verdade. Ele jejuava, ele dava o dízimo, ele não era como os outros homens, ele não era como aquele cobrador de impostos, ele era melhor do que ele do ponto de vista social. Mas a atitude dele não era uma atitude boa diante de Deus. Porque a pergunta, queridos, que nós temos que fazer é a seguinte: sou tão bom, a pergunta não é essa: eu sou tão bom como os meus semelhantes? Não. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: eu sou tão bom como Deus? Causou uma polêmica tremenda semana passada, aqui em Vitória e no Rio de Janeiro, a vinda por aqui do Fernandinho Beiramar. E eu fiquei pensando, fiquei assustado com aquilo mesmo. Um homem, um rapaz de 30 e poucos anos de idade, assusta todo mundo por onde ele passa. Ele está algemado lá nos pés, algemado aqui, mas mesmo assim precisa de dezenas de policiais para vigiar. E quando chega no aeroporto tem que parar numa área especial, todo mundo lá parado, esperando, e vem todo mundo armado, e vem um carro fechado, e a Polícia Federal tem que parar tudo lá para tomar conta dele. Um homem só. É o maior criminoso desse país, segundo dizem. Então, quando compara a minha vida com a do Fernandinho Beiramar, eu sou um santo. Porque não tem nem polícia me vigiando, não sei se tem, acho que não tem não. Talvez até tenha, eu não sei. Né? Mas eu não tenho guarda, nem guarda-costas eu tenho. Quem cuida de mim é o Senhor. Agora, então perto do Fernandinho Beiramar eu sou bonzinho, eu acho que eu sou bonzinho. Vai dizer, pastor Oliveira é maravilhoso. Agora, quando me compara com Deus, aí a coisa é feia. Aí é feio. Diante do criminoso, querido, qualquer um de nós é santo. Para terminar, o clamor do publicano por misericórdia me emociona, queridos. E eu quero terminar hoje dizendo para você o seguinte: se você quiser acertar sua vida com Deus, você tem que fazer isso aqui. Viu, jovens e adolescentes? Se você quiser acertar sua vida com Deus, você tem que fazer isso aqui hoje. Ele, coitadinho, está ali, eu não sei como é que era a roupa dele, não sei se estava de terno, de gravata, se ele estava com roupa de ladrão, porque ele era um cobrador meio ladrão, ele era ladrão mesmo, mas ele está ali. Mas naquela hora, ele assume uma atitude de quebrantamento diante de Deus. Naquela hora, ele assume uma atitude de humildade e de arrependimento, e ele diz o seguinte:
ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. Veja bem, queridos, ele orou aqui como se ele não fosse apenas um pecador, mas o pecador, o único pecador. Ele disse: Senhor, eu sou o pecador, não um, mas o. Queridos, a misericórdia de Deus, ela está evidente na morte de Cristo por nossos pecados. Aquele homem era ladrão. Como ladrão, era aquele que estava à direita de Jesus quando Jesus estava sendo crucificado. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Era ladrão também. Agora tem um publicano ladrão ali. Mas ele diz: Deus, ó Deus, sê propício a mim, ó pecador. Veja aqui, queridos, as provas de humildade e arrependimento. O texto diz que ele ficou em pé de longe, diz o texto, que ele nem queria levantar os olhos ao céu, porque ele estava com vergonha de Deus. O outro estava olhando para cima, dizendo: Deus, eu sou melhor do que ele. O publicano com a cabeça baixa, porque não tinha coragem de levantar os olhos na direção do céu, e ele batia no peito, dizia: Deus, eu sou o pecador, tem misericórdia de mim. O fariseu queria se destacar como o único justo. O publicano se identifica como o único pecador. Um prega os seus méritos, o outro clama por misericórdia. Sabe o que aconteceu? Para encurtar a história toda, sabe qual é a moral da história? A moral da história é a seguinte: o publicano foi para a sua casa justificado, perdoado, restaurado, recuperado pela graça de Deus. O fariseu simplesmente foi para casa. O publicano foi para a sua casa absolutamente mudado e transformado. O fariseu foi para a sua casa exatamente como tinha vindo. Não mudou nada. E você está olhando para mim aqui agora, depois de ouvir esse sermão, eu quero perguntar para você o seguinte: como é que você vai para casa hoje? Como é que você vai para casa? Vida mudada ou a mesma coisa? Da mesma maneira que você entrou, você está voltando, ou alguma coisa aconteceu na sua vida hoje? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, Senhor, me achego a Ti. Ó, dá-me alívio mesmo aqui. O Teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas Tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu nada posso merecer, Tu vês-me prestes a morrer. Jesus, a Ti me vou render. Aceita um pecador. Sim, venho agora, Redentor. Só Tu, Jesus, és meu Senhor.
Ó, vem salvar-me em teu amor, aceita um pecador. Querido, se há alguma coisa que separa você de Deus hoje, o orgulho, a amargura, o ressentimento, mágoa, ódio, tristeza, alguma coisa está estabelecendo um muro entre você e Deus, eu quero convidar você a abrir o coração agora. Quero que você diga: Senhor, derruba o muro, quebra a barreira. Senhor, eu quero ter comunhão contigo, quero viver contigo, Senhor, quero viver na tua presença. Eu quero ser humilde, quero ser justificado pelo Senhor, quero ser restaurado, quero sair por aquelas portas hoje com a minha vida mudada, em relação à minha família, minha esposa, meus filhos, meu marido, as pessoas com quem eu convivo. Quero viver de maneira diferente. Nós vamos cantar esse hino bem suavemente. Ele vai estar aqui na tela, não precisa nem segurar seu boletim. E você vai cantar suavemente comigo a primeira estrofe, com a nossa regente. E logo depois você terá a chance de fazer a sua decisão. Vamos cantar a primeira estrofe. Fazer o seguinte agora, o coro vai cantar as duas estrofes seguintes. Você vai fechar seus olhos agora. Se o Espírito de Deus tocou o seu coração, não vou insistir com ninguém aqui hoje, não vou insistir com ninguém, mas se o Espírito de Deus tocou o seu coração, não o pastor Oliveira, mas o Espírito do Senhor, e se você quer agora dizer: Senhor, eu quero mudar de vida, eu quero que o Senhor tire do meu coração aquilo que está impedindo a minha comunhão com o Senhor, eu quero viver de maneira diferente. Fique de pé no seu lugar agora, onde você está, que eu vou orar com você. Fique de pé. Quem quiser pode ficar de pé. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Pode ficar de pé. Só um minutinho, por favor, o coro. Só um minutinho. A congregação continue orando ao Senhor. O coro espera um pouquinho só. A congregação continue orando. Há mais alguém que deseja agora dizer: Senhor, toma conta da minha vida agora.
eu sou pecador e eu preciso da tua graça e da tua misericórdia agora. Eu preciso do teu perdão, Jesus. Fique de pé no seu lugar, como muitos já estão. Fique de pé no seu lugar e diga: Senhor, perdoa-me agora. E começa algo novo na minha vida. Um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora, um menino, uma menina, qualquer pessoa pode se levantar agora e dizer: Senhor, restaura a minha vida e começa a tua obra no meu coração hoje. Fique de pé agora, enquanto o coro canta a terceira estrofe. Nós vamos cantar juntos a última estrofe. Vamos ficar todos de pé. Essas pessoas que já estão de pé, viram aqui à frente, porque nós vamos estar orando agora pela sua vida. Pastor Wilson virá aqui. Vem cá, Wilson, querido. Vem aqui, pastor Wilson. Vem aqui os nossos conselheiros. Se você ficou de pé, está vindo aqui à frente. Mas se você não ficou de pé, mas quer vir também para orar, vem aqui à frente agora. Vem colocar a sua vida no altar de Deus. Vem aqui agora. Em nome de Jesus, dizendo: Jesus, eu não quero ser como o publicano, eu não quero ser como aquele fariseu, eu quero ser como o publicano. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Vem aqui à frente agora, pode vir. Vem ficar juntinhos aqui. Chega para cá, fica bem juntinho aqui, nós todos aqui. Vem cá, Wilson, sobe aqui, meu filho. Pastor Wilson está conosco aqui. Deus abençoe vocês. Sua amiga conhecida. Bem-vindo, querido. Como é seu nome? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda você. Bem-vinda. Deus abençoe vocês. Deus abençoe muito. Se você queria vir e não veio, tenha coragem. Pode vir aqui hoje ainda. Mas se não vier hoje, que Deus lhe dê a chance de voltar aqui domingo que vem para fazer sua decisão. Há muita gente que está deixando para depois. Muita gente diz: domingo que vem eu volto aqui, pastor. Meu querido, você não sabe se vai chegar em casa hoje. Eu não sei. Não sabe o que vai acontecer conosco. Como é que eu vou fazer planos para domingo que vem? Quando se trata de salvação, é para hoje, é para agora. Nós vamos cantar essa última estrofe juntos agora. Vocês vão cantar conosco também. Se quiser vir, pode vir ainda. Em nome de Jesus, pode vir.